Boa noite, senhores. Queria desejar uma feliz festa de Santa Maria Madalena. Eu quero fazer esse vídeo porque eu tenho um amor muito grande por ela. Tirando a Sagrada Família, ela é minha santa favorita, juntamente com Santo Agostinho. A razão é óbvia, né? Por causa do passado que ela teve, né? O que ela representa. E também pelo fato de que a minha paróquia ela é a patrona da paróquia, né? A minha paróquia chama Santa Maria Madalena, então tem várias imagens dela e é uma santa muito querida, né? Das santas mais importantes da igreja. E é interessante porque a história da Madalena é uma história que reflete exatamente essa misericórdia divina, né? E é interessante que na missa tridentina a liturgia ela reflete a tradição da Igreja Latina que identifica Maria Madalena com a mulher que lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, que enxuga os seus pés com o seu cabelo e que coloca ali aqueles perfumes caríssimos no pé de Jesus, né? E no cabelo, né? Que nós vemos ali em Lucas, né? Lucas 7, né? Pecador aos pés de Jesus, né? E também a liturgia identifica a irmã de Marta, né? Irmã de Lázaro, Maria, como também sendo a Maria Madalena. Então, essa tradição ela vem lá de Tertúlios, mas quem defende com mais substância, com mais autoridade é o Papa Gregório Grande, lá no século VI, né? E tem sido a tradição da Igreja Católica, tá? Do rito latino. Os gregos têm uma visão distinta, né? É óbvio que então, como nós sabemos, os modernos, os modernistas, têm tentado desassociar essas figuras com Maria Madalena, né? Muitas vezes por uma razão feminista, né? Não querem que a grande apóstola, por assim dizer, né? Que aquela grande santa que andava com os apóstolos, que na Bíblia é a primeira a encontrar Nossa Senhora após a ressurreição. Nós sabemos, obviamente, né, por uma conclusão teológica, lógica, que Cristo obviamente visitou sua mãe primeiro, né? Mas na Bíblia Maria Madalena é a primeira a encontrá-lo, né? Então essa ideia de que Madalena era uma mulher adúltera ou pecadora não bate bem com essa ideia feminista, né? Querem que ela fosse uma mulher perfeita, né? Mas não é isso que a tradição católica nos diz, né? Inclusive a missa nova ela retira as passagens que referem a Maria Madalena como sendo a irmã de Lázaro e a mulher que se prostrou aos pés de Cristo, né? Inclusive, a leitura do Evangelho é diferente. Na missa tridentina, a leitura é exatamente Lucas, né? Identifica aquela mulher ali aos pés de Cristo, né? E na coleta se identifica Maria Madalena com a irmã de Lázaro, né? E pede para que ela reze por nós, né? Então, nós podemos ter muita segurança que essa é a verdade, né? E por que eu digo isso? Por que é importante isso? Porque se você tirar esse aspecto do passado da Madalena, você desconstrói todo o caráter dela, toda o que ela representa, né? Porque a Madalena ela representa exatamente essa misericórdia de Deus e o amor, né? Como pode transformar alguém de pecadora pública a uma amante do sentido espiritual de Cristo, né? Aquela que sempre, após a sua conversão, do qual inclusive 7 demônios foram retirados, tamanha era a sua perversidade, né? Você vê então que ela é sempre representada aos pés de Cristo, né?
quando ela pede ali perdão pelas suas ações e muito ama, né? E Cristo utiliza do seu exemplo para inclusive criticar ali o fariseu, né? Ela também estará aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Sempre ela é muito representada na arte católica, né? Abraçando os pés de Jesus, né? Ela se joga aos pés de Cristo quando o vê ressuscitado, não é? Então nós vemos essa transformação maravilhosa, né? E essa transformação ela nos dá esperança. Ela mostra que até o pior de nós, até o mais imundo de nós, pode ser perdoado. Desde que ele ame, que ele coloque a Deus como sua prioridade, que ele se conforme com a vontade de Deus, né? Então, aquele que muito amar, muito será perdoado, né? E nós temos esses exemplos maravilhosos, né? Do qual Maria Madalena faz parte, né? Tem tantos e tantos pecadores, com vidas às vezes deploráveis. O próprio São Paulo, né? Um matador de cristãos, se converte ali pela graça divina. Então, enquanto católicos, nós podemos nos alegrar por isso, né? Por essa misericórdia e por esses exemplos, né? Que nossos amigos protestantes, infelizmente, não têm, né? Eles focam em Cristo como deveriam, obviamente, mas esquecem que Cristo, né, ele nos deu uma família, ele nos deu uma igreja, e nós temos esses exemplos de pessoas que eram medíocres e se tornaram grandes, né, por essa ação divina, né? E é seguro dizer que Maria Madalena morreu virgem. Virgem porque a virgindade espiritual dela se tornou, né, talvez até mesmo a física, porque nós já temos exemplos desse na história. Não me recordo o nome, eu sempre esqueço o nome da santa que Cristo recupera a virgindade dela. Mas ela se torna virgem porque ela se torna pura em suas ações, em seu pensamento. Ela sempre está ali prostrada diante dos pés de Cristo, se torna um exemplo, né, para todos nós, principalmente aqueles que viveram um passado podre, né? E eu diria mais, inclusive, há alguns estudiosos da Bíblia, né, católicos, que dizem que talvez a própria mulher adúltera, né, no Evangelho de João, se não me engano, no Evangelho 8, né, isso, a mulher adúltera 8, talvez fosse Maria Madalena também. Porque aí você teria uma progressão interessantíssima, né? A mulher é pega em adultério, né? Não necessariamente ela era casada, né? Porque ela podia estar se relacionando com um homem casado, ou era uma prostituta também, pode ser uma possibilidade. E veja que, ao salvá-la, Cristo não lhe perdoa os pecados. Ele diz, vai, não peque mais. Mas ele não a perdoa. Então, se ela era Maria Madalena, e eu não estou dizendo aqui que fosse, tá? Isso é um pouco mais difícil de... Perdão, me ligaram ali, acabou interrompendo. É mais difícil de fazer essa afirmação, né? Que ela era essa mulher adúltera. Mas, caso tenha sido, que é a opinião de alguns, ela consegue esse perdão, né? Ela é perdoada, ela é salva, ela é movida pelo amor de Deus, se torna uma devota, se prostra aos pés de Cristo, muito o ama, faz tudo aquilo que nós já descrevemos ali no Evangelho de São Lucas, e aí então ela é perdoada, né? Ali Deus diz, né, aquele que muito amou, muito será perdoado, vá, a sua fé te salvou, seus pecados estão perdoados, e aí ela se torna uma seguidora de Cristo e fica com ele até a morte, né? Então, se essa é a progressão da história, ainda mais impressionante, né? Mas, ainda que não tenha sido ela a mulher adúltera do Evangelho de São João, nós já temos ali na tradição uma bela história, né? E a tradição
Latino também nos diz que, eventualmente, Santa Maria Madalena, com outras pessoas, ela acaba parando na França, né, e se torna uma contemplativa. Né? Ela fica em uma caverna por mais de 30 anos até o seu falecimento. Né? Inclusive, ela é transportada para a igreja no momento da sua morte, né, para que ela possa receber a comunhão por uma última vez. Então, tem uma história muito bela. Né? Então, é uma mulher que passou de pecadora pública a uma vida de contemplação, amando a Deus mais do que a vasta maioria dos santos, né? E é muito provável, inclusive, isso eu escutei em uma bela homilia uma vez, que a razão que Deus, Jesus, não permite que Maria Madalena o toque é porque naquele momento ela ainda tinha uma imperfeição no amor. O amor dela ainda era muito carnal, não no sentido, obviamente, sexual, mas ainda no sentido emocional. Ainda não era um amor perfeito. Então ela precisava amá-lo com a vontade e o intelecto de uma forma mais perfeita, de uma forma contemplativa, menos emocional, né? Porque ela se joga, ela chora, né? Muito. Então por isso que Deus ali não permite que ela a toque, que ela o toque. Né? E eu gostei muito dessa homilia, me parece plausível, e mostra que ela aprendeu, né? E a tradição nos diz, como eu acabei de falar, que ela se torna uma contemplativa. Né? Ela fica ali numa caverna e se isola. Né? Então ela é um excelente exemplo de redenção e mostra o bem que Deus pode causar, né, se a gente permitir, né, nos abrir a Ele. Então nos dá muita esperança. Então para todos aqueles que me assistem e estão tendo dificuldades com a vida de pecado, principalmente pecados contra o sexto e o nono mandamento, rezem muito para essa maravilhosa santa que, né, e hoje principalmente no dia dela, né, então peçam ajuda a ela e eu tenho certeza que ela os ajudará. Ela é uma santa muito querida, uma santa que tenho certeza que se você rezar com afeto, ela não se importará de se prostrar aos pés de Cristo mais uma vez por você. Então é isso, eu queria fazer essa homenagem por causa da importância que ela tem para a igreja, para Cristo, né, e para mim também. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.